Hoje é Dia Nacional da Adoção. A data é um chamado para refletir sobre esse tema e tentar diminuir a fila de pessoas que querem adotar e também diminuir o número de crianças e adolescentes que precisam de um lar. A idade das crianças aptas a serem adotadas ainda é um entrave cultural no Brasil. Maria Estela, hoje com 78 anos, motivou um decreto que mudou a realidade de pessoas adotadas no país. Assinada em 1957 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, pai dela, a lei deu a filhos adotivos os mesmos direitos de filhos biológicos. Mas o bem maior que a gente recebe na vida são os valores que a gente aprende a conviver com eles e o carinho que a gente recebe. Mais de 60 anos depois, o sistema de adoção no Brasil passa agora pelas barreiras impostas pela pandemia. Foram inúmeros os casos de pretendentes à adoção que faleceram, várias famílias se dissolveram, casais que antes pretendiam adotar juntos agora não pretendem mais, porque a família não existe mais. Ainda que parte do processo tenha sido adaptada ao meio virtual, há casos e etapas que demandam atendimento presencial. Em todo o país, houve redução de mais de 26% na concessão de sentenças de adoção. Em 2020, no estado de São Paulo, a queda foi ainda maior, de 43%. Independentemente dos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, o Brasil tem como característica um fato que dificulta as adoções. 90% dos pretendentes desejam crianças pequenas. Esse é um dos motivos que fazem com que haja mais de 30 mil pessoas interessadas no processo e cerca de 5 mil crianças e adolescentes ainda sem lar. Lançado em 2017, o programa Adote um Boa Noite do Tribunal de Justiça de São Paulo tem o objetivo de estimular a adoção de crianças e jovens com mais de 8 anos ou que têm deficiência. Mostrando quem são essas crianças, colocando para a sociedade essa possibilidade, para que as pessoas reflitam e, eventualmente, concluam que o seu sonho de ser pai ou de ser mãe vai ser satisfeito adotando uma criança com mais de 10 anos. E, claro, se a pessoa, por acaso, concluir que segue querendo ser pai ou mãe de uma criança pequenininha, recém-nascida, porque esse é o sonho dela, não tem nada de errado, não tem nada de imoral. Eduardo e Antônio se conheceram há 5 anos por meio do programa de apadrinhamento afetivo. No dia, havia outras crianças e outros padrinhos, mas a empatia entre eles foi imediata. E quando o Antônio entrou, assim, já foi o primeiro olhar mesmo, né? Ele ficou olhando para mim e olhando para ele, né? Parece que a gente esqueceu dos demais, né? Era uma coisa que tinha que acontecer, né? Não tinha como não. A identificação entre pai e filho foi tamanha que, mesmo com a pandemia, foi concluído o processo de adoção. Para aqueles que estão em dúvida, eu acho que vale muito a pena se atirar realmente num processo de adoção, porque é fantástico. A gente ainda vai falar desse assunto na entrevista. Vou falar de adoção no dia dedicado a ela. A pandemia também impôs novos desafios ao aspecto mais importante do processo, o afetivo. Encontros de adaptação, reuniões de acolhimento e até a conclusão definitiva tiveram de ser adiados, gerando ansiedade e frustração. A superação disso exige paciência e dedicação. Todo esse período que a gente chama de período de aproximação, de quando a família conhece a criança e o adolescente pela primeira vez, começa a conviver, isso foi completamente alterado, né? Então, as equipes tiveram que lançar mão muito da tecnologia, né? Encontros mais ao ar livre, de máscara, óbvio, né? Mais do que nunca, os pretendentes à adoção, né? As famílias precisam se preparar antes, pensar numa preparação melhor das crianças e adolescentes e pensar num cuidado posterior, né? Então, como a gente cuida dessa família depois que a criança chega. E algo muito importante que aconteceu é que muitos grupos de apoio à adoção, muitos grupos que fazem formação de famílias, eles começaram a fazer essa preparação online. Então, hoje em dia, a gente tem dezenas, centenas de cursos de preparação de todo o Brasil, então as famílias têm mais acesso a esse conteúdo. Agora, essa presença remota, obviamente, não substitui aquele contato presencial tão importante para a criação de vínculos, né? A presença vai ser fundamental. Então, realmente, quando uma família
porque imagina, né, a família está no cadastro, então está na fila e está esperando um tempo indeterminado, né? E aí o telefone toca no meio da pandemia e acho que muitas famílias se pegam numa angústia muito grande, né? Meu Deus, e agora, né? Muitas famílias perderam seus empregos ou estão aí numa instabilidade financeira ou mesmo emocional, né? Então, encarar o começo da adoção nesse período é um ato corajoso mesmo, né? De saber que vai ter que enfrentar algumas questões. Durante a pandemia, muitos processos adiados causaram frustração em quem está ansioso por adotar. Como lidar com isso? Olha, Aldo, muito apoio, né? Se apoiar nos pares, nos familiares e nas outras famílias que estão vivendo esse processo. Em grupos, em terapias individuais, cuidando, né? Cuidando da saúde mental mesmo. Então, a adoção, ela sempre colocou os pretendentes um pouco com essa frustração, porque, como eu disse, é um processo que para os pretendentes não tem um período. A gente não sabe, né? É muito variável. Então, nunca dá para se afirmar para uma família, não, você vai ser habilitado, vai entrar no cadastro e em 6 meses, 1 ano, 2 anos, seu filho, sua filha vai chegar. Então, essa frustração é um pouco inerente ao processo de adoção. E as crianças, como é que elas estão sendo impactadas durante esse período? Porque, obviamente, elas são as principais interessadas, as que têm talvez a maior ansiedade por encontrar um novo lar. O maior impacto, né, nas crianças que estão no acolhimento hoje em dia é a quebra dos vínculos, né? Então, ter que ficar em casa, não ter mais a escola, não ter mais pessoas que eram importantes para ela, né, nesse convívio. Mas as que estão no acolhimento, sinceramente, eu não acho que elas não ficam o tempo inteiro pensando na adoção, sabe? Tem muitas outras coisas rolando na vida delas. Então, quando chegar o momento, vai ter todo um trabalho com essa criança, com esse adolescente, né? Mas acho que o impacto maior é de todos os outros vínculos que ela perde o contato, né, durante a pandemia. Um dia como hoje, de reflexão sobre a adoção, que recado você acha importante passar para quem está assistindo essa entrevista? Eu acho que é um dia de muita conscientização, né? Que quem trabalha com adoção, quem trabalha com acolhimento, a gente precisa falar. Primeira coisa é falar que a adoção ela é uma via de parentalidade, é uma maneira de se tornar pai e mãe tão legítima como qualquer outra, né? E isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Não é uma caridade, não é um ato de pena em relação à criança, né? É uma via. Essa família quer ter um filho, quer ter uma filha e é legítimo, né? Uma outra coisa que é bem importante que a adoção, ela serve, ela tem a lógica da criança e do adolescente. Então, eles são o centro de tudo que a gente faz. Então, a gente busca na adoção encontrar famílias para essas crianças e adolescentes. E não o contrário, né? Não encontrar filhos para esses pais. Então, a lógica é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, né? E uma outra coisa, eu acho que se preparem, né? Um recado para as famílias, eu acho que se preparem, estudem, conversem, se apoiem. A adoção, nenhuma outra via de parentalidade faz com que os pais e mães tenham que se preparar tanto, né? A adoção, por mais que tenha esse tempo que às vezes é muito angustiante, a gente tem uma possibilidade de se preparar muito, de estudar muito, né? Então, eu acho que é isso, assim. E falem da adoção. Vamos falar, eu acho que já chegou o momento, né, disso não ser mais um tabu na sociedade brasileira. O Jornal da Tarde termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Sociais. O ser humano sempre gostou de linchar pessoas.
Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. No novo normal, vale se